Seja bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E hoje a gente vai continuar lá a nossa série de Romanos 9. Fechamos no capítulo 8, onde ali se fecha as doutrinas relacionadas a sobre como o homem deve viver a sua esperança e a sua vida em Cristo. E aqui a gente vai começar a ver outros tipos de coisa relacionados a, de alguma maneira, mais complexa, um entendimento mais complexo daquilo que as escrituras elas descrevem, tá? Então a gente vai falar hoje sobre a soberania de Deus. Existem muitas discussões relacionadas a esse texto e eu não pretendo entrar em nenhuma delas. Eu quero, na verdade, expor aquilo que o texto fala. Existem textos complementares a estes, só que eu vou focar principalmente aqui no que realmente o texto está falando, tá? Então vamos lá. A soberania de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos e os da minha raça. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina das alianças, concessão da lei e adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Ou seja, Paulo aqui ele está se colocando como aquele que até desejaria, segundo os seus laços humanos e pela história de seus antepassados, ser amaldiçoado por Cristo no sentido de estar separado da vida de Cristo. Mas ele disse aqui, mas não é essa a questão de ser uma pessoa segundo os laços humanos. Ó, nem 7, nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Ou seja, Abraão teve dois filhos, Israel e Isaac. E mesmo por descendência de Abraão sendo Ismael, a, a linhagem dele foi contada não em Ismael, mas sim em Isaac, mesmo com Ismael sendo o filho primogênito e o filho mais velho dele, a qual, segundo a ordem natural das coisas, deveria herdar ali toda a possessão de Abraão. Pois muito bem. Então, Isaac, que na verdade seria contado a descendência de Abraão. Em outras palavras, não é questão de ser um filho natural. Então, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendências de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Ou seja, de alguma maneira, Abraão gerar Isaac e ele ser o filho da promessa, aquele por qual a descendência de Abraão seria consolidado mediante essa aliança com Deus, foi por uma questão de escolha de Deus. A gente sabe que Abraão e até mesmo a sua esposa escolheram de alguma maneira burlar esses planos, né? Contornar, não necessariamente ir pela rota daquilo que Deus prometeu. Eles foram tentados a pelas obras humanas deles buscarem alcançar o favor de Deus. Porém, o favor de Deus não pode ser alcançado pelas obras humanas. Ismael não é que foi descartado como sendo filho de Abraão, mas nele não foi depositada as esperanças, porque se fosse pelas obras humanas de Abraão, a descendência de Abraão seria chamada em Ismael. Mas por ser um ato de fé da qual Deus falou e ele creu, mas deu uma fraquejada ali na fé, vamos dizer assim, apesar de ser o pai da fé, então ele creu e a obra na vida de Deus e a descendência dele foi consolidada pela fé de Abraão
não pelas obras que Abraão. Ou seja, o trabalho que ele gerou, de alguma maneira, foi inútil para que a aliança fosse considerada ali na sua descendência. Não que Ismael não era filho. Na verdade, Ismael cresceu forte, ele era um caçador poderoso, entendeu? Então Deus o abençoou. Mas Deus ele chamou aliança para com Deus em Isaac e não em Ismael. Pois bem, então isso quer dizer que não é uma questão de obras humanas e nem da questão de ser filhos naturais, mas por conta daqueles que Deus chama. E aí ele falando aqui, né? E Paulo falando. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, filho de tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, ou seja, aqueles que Deus escolheram, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Israel. Então, a gente consegue entender que mesmo antes deles terem feito coisas boas ou má, ali, na verdade, Deus já escolheu aonde ele ia estabelecer a sua descendência. E não ia ser uma descendência estabelecida nem em Ismael e nem em Esaú. E a gente pode até conjecturar que talvez Deus previu as obras de tais, mas eu não vou fazer isso porque talvez fuja do contexto. Mas uma coisa que a gente pode ver é que Esaú, ele profanou a aliança com Deus quando ele vendeu a sua primogenitura por um prato de ensopado. Então ele considerou a primogenitura dele algo natural e não uma aliança espiritual. E isso trouxe consequências e ele chorou amargamente e não achou quem o consolasse. Ou seja, uma vez que a bênção foi dada a Jacó, não teria como ser revogada. E ali não era uma bênção em termos financeiros. Tanto é, eu acho que na verdade esse era o medo de Esaú, de ficar pobre. Porque quando Jacó começa a mandar muitos gados, muitos presentes para ele fala: meu irmão, eu já tenho tudo isso, não precisa você ficar me mandando nada porque eu já tenho tudo, fica tranquilo. Então, tipo assim, ele com medo de não ser abençoado e ser escravo, ele mesmo fez o quê? Ele chorou amargamente, mas ele trocou ali uma aliança espiritual, achando que era algo meramente humano. Então, ele por não considerar isso, ele profanou de alguma maneira a aliança que ele tinha com Deus. E dá pra gente entender também o porquê que Deus poderia ter escolhido Jacó, apesar dos pesares da vida de Jacó, e não Esaú. Mas não é esse ponto e nem posso afirmar isso. Não é isso que eu estou falando. E de alguma maneira, Esaú nunca serviu Jacó. Já pararam para pensar? Então, mas a descendência dos dois sim. Então, a descendência de Jacó, na verdade, a descendência de Esaú, ela serviu a descendência de Jacó. Então, ali a gente está falando sobre o propósito de Deus em relação a estabelecer uma nação na vida desses dois. Então, aquela linhagem ali, ela foi a linhagem escolhida por Deus. E em Jacó ramificou essa linhagem, onde na verdade gerou as 12 tribos de Israel. Poderia ter ficado em Esaú? Sim, mas por alguma maneira Deus não quis ramificar a sua linhagem em duas, mas escolheu ramificar a sua linhagem em 12 tribos. E não é à toa, com certeza, que esses foram o número dos filhos de Jacó ali. Bom, muito bem. E aí eu falei disso daqui e a gente falou sobre como Deus escolheu eles, mesmo se tem feito o bem e o mal. E na verdade, Deus ele pode, de alguma maneira, o que Paulo está querendo falar aqui é que não é questão que Deus só pode escolher as pessoas que são israelitas. Isso aqui está totalmente no contexto da parte de cima, onde ele diz da questão principalmente de descendência, porque a gente vê muito ali nos diálogos de Jesus as pessoas daquela época com uma implicância em relação às pessoas que não eram judeus quando se convertiam. Tanto é que Pedro teve uma visão e teve que se justificar diante dos apóstolos
e até teve vários concílios que a gente tem informações históricas para debater sobre essas questões. Então, de alguma maneira, os judeus não aceitavam que os gentios eles se convertiam também. E a gente viu também muito Paulo fazendo essa dissensão entre judeus e gentios pagãos, né? Ali no capítulo 2 e no capítulo 3, mostrando que a justiça não vem por obras, mas vem pela fé. E a gente vê aqui, na verdade, ele trazendo exemplos de como a soberania de Deus é aplicada em relação a isso, que não é questão de você ser judeu ou não, mas de alguma maneira, Deus ele pode escolher alguém até que não é da descendência natural ali, porque a descendência natural geraria uma salvação que seria ali por meio das obras, até mesmo de uma maneira que você não tem controle. Então você, apesar de nunca ter feito nada e nascer em outra descendência, em outro povo, poderia ali ser considerado pecador e não ter aliança com Deus. Bom, deixando as polêmicas de lado, a gente sempre prosseguindo, vou ler aqui o 14. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Quando a gente fala de misericórdia, é porque essa pessoa ela transpassou a lei, e quem transpassa a lei precisa ter misericórdia. Então Deus ele pode ter misericórdia de, sei lá, alguma pessoa que faz o mal? Pode. Quer dizer que ele vai ter misericórdia de todas as pessoas que fazem o mal? Não quer dizer. E a gente vê isso no nosso dia a dia. Eu já vi muito pessoas assim que era do crime se convertendo, entendeu? E ali foi a misericórdia de Deus, em que essa pessoa ela se converteu. Mas eu vi muita gente também indo pro caixão. Pessoas assim que eram do tráfico e tal. Então eu vejo, por exemplo, dentro do tráfico, vamos colocar assim um exemplo factual. Pessoas sendo salvas e pessoas elas indo para o inferno segundo ali as decisões que tomaram, sim, mas Deus escolheu ter misericórdia de alguns. Não quer dizer que ele é injusto por conta que ele escolheu ter misericórdia de alguns. Na verdade, ele ter misericórdia evidencia que essa pessoa ela praticou a injustiça, mas apesar dela ter praticado a injustiça, Deus transpassou esse pecado. E aí você pode falar, mas é justo o traficante ele ter lá, sei lá, os seus BO lá e ser salvo? E aí fica aqui uma dica para você, leia lá a parábola do credor incompassivo, que era um cara que devia ao rei, o rei o perdoou, ou seja, como Deus perdoa na pessoa, e outra pessoa devia a esse ser humano, e esse cara a quem Deus perdoou não quis perdoar o seu próximo. Então, por ele não querer perdoar o seu próximo, Deus ele não teve misericórdia dessa pessoa. Ou seja, quando Deus ele tem misericórdia na nossa vida, essa misericórdia também se estende a outros. E aqui eu estou falando para refutar de alguma maneira o sentido humano de você achar que você é menos pecador ou mais perfeito do que um cara que é traficante. Você não é, você é tão pecador quanto e precisa da misericórdia de Deus tanto quanto ele. Se Deus escolheu perdoar um traficante, uma prostituta, se Deus escolheu perdoar um homicida, quem é você ou quem sou eu para que a gente não perdoe essa pessoa também? Então, fica a dica aí. É a questão de interpretação das escrituras, sim, mas é uma questão também de bom senso e de entender as parábolas ali que Jesus ele falava em relação às coisas. Pois bem, vamos lá. E aí a gente vai ler o 16, ó. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: Eu o levantarei exatamente para esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Ou seja, aqui está demonstrando a soberania de Deus. Eu já falei, não vou entrar em questão de polêmica, mas Deus ele tem o controle dos corações dos homens, tanto dos reis como dos servos. Então, do presidente, do senador, dos deputados, do empresário, dos funcionários, dos faxineiros, dos pedreiros, dos engenheiros, que também servem, todas essas categorias servem ou são servidas, né? Bom, pois bem, então a gente já demonstrou que independente da sua categoria, independente da sua classe, Deus tem o controle de tudo.
Então Deus é soberano sobre todas as pessoas. E independente daquilo que elas estabeleçam delas mesmas, Deus ele pode mudar o conceito dessas pessoas ali, para que ele possa ter misericórdia delas, ou não. Então beleza. Bom, mas algum dia você me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Ou seja, de alguma maneira você pode falar para Deus, querer falar para Deus, né? Por que você está me fazendo assim? Então, eu tenho aqui, por exemplo, diversos equipamentos, e quando eu projeto algum deles, eu projeto eles para um propósito específico. Quando eles, vamos dizer assim, quebram, eles de alguma maneira não servem mais. Mas eu posso usar alguns desses equipamentos para outros fins. Então, eu faço a mesma analogia com o ser humano. O ser humano ele foi criado para um propósito. Quando o ser humano não cumpre esse propósito, Deus ele pode resgatar algum desses seres humanos para fazer outra coisa, para cumprir a sua vontade. Não quer dizer que ele vá resgatar a todos. Mas também não quer dizer que ele criou cada um com o propósito de ser tipo lixo, entendeu? Não é essa a questão. Ele não criou a pessoa com um propósito corrompido, mas aquele propósito foi corrompido e aí Deus ele consegue resgatar alguns. Na verdade, porque ele quer resgatar alguns para eles. Bom, o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para fins desonrosos? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira preparados para a destruição, quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de suas glórias aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós que quem também nos chamou, ou apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E aqui falando sobre como Deus ele pode usar, e ele usa nós para propósitos diferentes, porque na verdade ele suporta os vasos da ira. Muito bem, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que ele se declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isso daí está lá em Oséias 2:23, Oséias 1:10. Muito bem. E a Isaías exclama com relação a Israel. Isaías 1, versículo 9, Isaías 10, do 22 ao 23. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na sua terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não tivesse nos deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma, semelhantes a Gomorra. E aqui encerra essa parte, e aí vem falando da incredulidade de Israel. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça obtiveram uma justiça que vem da fé. Mas Israel que buscava a lei que trouxesse a justiça não alcançou. Por que não? Porque não buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. E eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito lá em Salmo. Isaías 8, 14, Isaías 28, 16. Mas também tem essa passagem em Salmos. Tá? Eis que em Sião ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Ou seja, algo que coloca à prova as estruturas. E quem confiar nessa rocha não será envergonhado, porque na verdade essa rocha é a própria estrutura que é Jesus Cristo. Então eu não quis entrar aqui em polêmicas, apesar de alguma maneira não ter jeito. A gente falei aí para vocês
baseado totalmente, somente nesse texto, tá? Nas coisas que refletem nele. Não fiquei usando texto de apoio nenhum para tentar justificar. Segui a mesma linha que estava seguindo nos outros vídeos. Até pensei em fazer isso, porque talvez tenha alguns pontos que ficam escuros aqui, e até difícil de entender se a gente tem saber que, porque a gente sabe que Deus é misericordioso, e apesar de saber que Deus é misericordioso, existe a questão de Deus escolher algumas pessoas para fazer coisas no seu reino. E de alguma maneira, ao escolher essas pessoas, ele está rejeitando as outras, como foi na questão de Isaú, como foi na questão de Jacó, né? Então, aborreci a Esaú e amei a Jacó, ou seja, escolhi preferir a Jacó. E da mesma maneira em questão de Ismael e Isaac, onde Isaac ali foi feito pelas obras de Abraão, mas Isaac foi uma promessa que veio pela fé, sabendo que Deus ele vai nos justificar não mediante as obras que nós fazemos, mas mediante a fé que temos neles, que obviamente serão refletidas em obras, mas uma fé que gera obras não é uma obra, porque a obra não pode gerar a fé. Muito bem? É uma via de mão única. Espero que você tenha gostado. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E se inscreva aí no canal, coloque aí comentários em relação a essa palavra. O vídeo teve que dar uma parada aqui no meio, acho que vocês perceberam, por conta de faltou espaço no HD e precisou, ok? Mas aí a gente fica assim e eu espero vocês aí para o próximo vídeo aí, que vai ser bem bacana aí. A gente vai falar de Romanos 10, continua essa saga e tem sido incrível quanto eu tenho aprendido nisso. E às vezes eu aprendo mais na hora da ministração do que lendo. Eu começo a ler, já sei o que eu vou falar, mas na hora de falar realmente as palavras, sai coisa aqui que eu me surpreendo. Então a gente entende que é o pãozinho que vem quente do céu que Deus mesmo manda pra gente, tá bom? Então fique com Deus, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, comente aí. E muito obrigado por ter ficado até aqui, até agora. Até logo.